Estamos começando mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, duas mulheres amigas, mães, esposas. Então, estar aqui, podendo facilitar esse bate-papo, está sendo assim, uma honra para mim. E eu quero que vocês se apresentem, falem um pouco sobre a vida de vocês, um pouco sobre o que vocês têm para contribuir aqui para outras mães e mulheres que vão estar aqui nos ouvindo. Começando por mim, Tâmara, eu sou a Tâmara e eu estou muito feliz, me senti super honrada, querida, em estar aqui compartilhando desse assunto tão lindo que é maternidade, no meio de mulheres tão incríveis que sempre me inspiram tanto. Eu sou Yasmine, né? Para mim também é um prazer estar aqui com vocês nesse momento precioso desse compartilhar, né? Que realmente é um tema muito lindo, muito emocionante, muito desafiador. É, né? Verdade. Continuando, né? Sou mãe de 3 filhos, a Luna Larissa, o Pedro Levi e o Lucas Rafael. Casada há 9 anos com o Joel, sirvo nessa casa chamada Toque do Céu com muita alegria. E vamos lá, né? Compartilhar um pouquinho da nossa história. Vamos lá nessa experiência. Vamos. E, como a gente já disse, a gente vai falar aqui sobre maternidade. Então, a gente vai trocar aqui nossas experiências e falar um pouquinho do bem mais precioso que a gente tem, que são os nossos filhos, né? E a primeira pergunta é: o que mais surpreendeu vocês nos primeiros dias da maternidade? Difícil, né? A maternidade em si, ela já é muito desafiadora e já surpreende em tudo, né? Mas os primeiros dias, eu acredito que o medo de querer acertar e possivelmente errar e saber que aquele ser depende de você 100%, para mim mesmo, eu acho que o medo foi mais forte. O que me surpreendeu nos primeiros dias foi o amor incondicional ali naquele primeiro encontro, né? Que, como mãe de primeira viagem, você fica naquela dúvida, né? Como é que vai ser? Meu Deus, não sei como é, vou saber segurar, vou conseguir ser uma mãe, né? E realmente o que me surpreendeu foi o amor, né? Aquela amor à primeira vista, de fato, aquele amor incondicional, que mesmo diante das dificuldades, do cansaço, a gente continua amando ali sem reservas. Sem reserva. É o amor, de fato, à primeira vista, né? É verdade. A gente ama, assim, que olha, sente algo diferente. Não dá para explicar, né? Não dá para explicar. É um amor gostoso. Muito emocionante. E, assim, como eu fui mãe muito jovem, essa pergunta talvez para vocês, para a Tâmara talvez também seja bem parecida como foi para mim, mas para a Yasmine talvez não. Vocês sempre sonharam em ser mães? Tipo, quando eram mais novas, na juventude, eu sonhava em ser mãe de 5 filhos, né? A gente tem essas coisas. Mas sonharam de fato em serem mães? Eu sonhei. Meu sonho, desde pequenininha, com as bonecas, era ser mãe. Eu sempre sonhava. As minhas primas, a gente brincando, e elas lá, eu vou ser a médica, eu vou ser isso, eu vou ser a mãe, eu vou ser a esposa. Tinha quantos filhos? Amiga, 2, porque eu sempre pensei em 2. Mas eu sempre pensei em 2 meninos. E tão engraçado, sabe, Yasmine, que quando eu engravidei do Tiaguinho, eu já imaginava que seria um menino. E quando o amor já estava além de tudo, aí veio o Theo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei, será que eu vou conseguir amar o Theo da mesma forma que eu amo o Tiaguinho? Porque é tanto amor. Mas aí veio o segundo e é tanto amor quanto, mas sempre sonhando nos 2 meninos. Eu também sonhava, desde criança, ser mãe de 3. Sempre nessas brincadeiras com as primas, né? Sempre tinha aquela pergunta: com quantos anos você quer casar? Quantos filhos você quer ter? Então, eu sempre falava que eu quero casar com 23 anos e eu quero ter 3 filhos, que é a quantidade que cabe no carro normal, né? Sempre falava isso, eu lembro isso com muita facilidade, como se tivesse sido recente. E foi, né? A infância. Foi, mulher. E o que mais?
falando desse negócio, né, de como é que vai ser, quem que vem primeiro. Sempre foi um sonho ser mãe de menina, primeiro, né? Sempre quis ter 3, mas eu sempre quis que o primeiro fosse a menina. Sim. E eu sempre sonhei com uma menina moreninha, no cabelinho preto ondulado, olhinho meio puxado, a pele bem mais morena que a minha. E Deus foi tão misericordioso que a aluna chegou primeiro. Do jeito que tu imaginou. Do jeito que eu pedi a Deus. Isso é muito forte, né? Porque quando eu também estava grávida do Tiaguinho, eu imaginava ele do mesmo jeito. Aí eu imaginei assim, não, foi só coincidência. Mas no segundo foi do mesmo jeito. O jeito que eu imaginava, o menino nasceu, ficou. E até hoje, do jeito que eu imaginava, sempre imaginou, eles vão ficando. Eu sempre quis uma menina. Queria uma menina, e aí quando eu engravidei da Milena, eu, nas ultrassons, não conseguia saber o sexo. Então, 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu queria minha menina, queria saber se era menina, e não sabia o sexo. E não tinha nada de cor rosa, não tinha nenhuma roupinha rosa. E a gente fica nessa ansiedade de querer materializar, né? Assim, a roupa. Já providenciar enxoval. Que é uma ansiedade boa, né? Isso. E aí, nessa história de enxoval, eu fui a uma loja e nessa loja eu falei com o gerente e disse: moço, eu não estou conseguindo saber o sexo ainda. Você tem como fazer um acordo comigo? Eu quero comprar tudo da cor rosa. Porque eu sinto que é menina. Mas eu vou fazer a próxima ultrassom daqui a alguns dias. Se for menino, eu troco por azul. Mas se for menina, mas eu preciso ter as coisas cor-de-rosa em casa. E assim ele aceitou. E eu comprei tudo rosa. Tudo rosa. Quando fiz a ultrassom, o médico disse, não precisa trocar. A alegria, né? Alegria. Mas é porque já estava no teu coração a menina. Exatamente. Quando Deus põe no nosso coração, né? É muito ótimo. Bom. Porque Deus já vem falando, Deus já vai semeando na gente, né? Verdade. Tanto que eu não imaginava que seria uma menina. Eu imaginava um menino. Não vinha na minha cabeça uma menina. Vinha menino. E a gente falou, assim, agora de momentos bons, né? Do amor, do desejo. E agora a gente vai falar de momentos desafiadores. Eita! Desafiador. A maternidade por si só, ela já é muito desafiador. E aí eu quero levar vocês a pensarem assim, em um momento desafiador na maternidade. São Para mim, todos os momentos de doença é desafiador. Porque a gente tem que abrir mão, né, do nosso cansaço, da nossa exaustão e se dedicar 100% a esse momento, né? E a gente fica com aquele negócio, o que é, quanto tempo vai durar, eu vou saber cuidar, né? E para mim é muito desafiador a maternidade, mas esses momentos de enfermidade, doença, para mim são os que pegam mais. Além, assim, da doença mesmo, porque já não é no nosso controle, né? Já foge do nosso controle. A educação. A educação, ela é muito desafiadora. Muito. É muito desafiadora, ainda mais, assim, no mundo que a gente vive, princípios diferentes, termina dificultando, atrapalhando, sendo realmente um desafio. Para os meus meninos, que têm uma idade diferente, eu já vejo também um desafio muito maior. Com 22 tem hoje um adolescente tem um jovem, um adulto de 22 anos, o Tiaguinho, e o Theo de 14 anos. Então, aí já vai uma grande diferença. Né? Então, já desafios maiores, diferentes, cada um dentro das suas limitações, dentro dos seus desafios. Você citou nesse mundo... falou do cristianismo, nessa educação, de mundos são diferentes. Como você lida, então, levando seus filhos no caminho do Senhor, ensinando, de fato, o caminho certo a seguir, mas sabendo que eles também têm outras amizades, né? Sujeito, né? Isso. Como? Pois falando sobre isso,
essa parte que mais pesa, mas eu aprendo muito com o meu marido, sabe? Essa figura paterna, ela realmente, ela arrasta. E o Tiago sempre diz muito assim para me ensinando com os meninos. Não precisa falar muito. O exemplo arrasta. Ele sempre fala isso. E a gente tem vivido essas experiências de falar pouco, mas fazer com que os meninos façam como a gente faz, né? E nem tanto falar. Nessa idade, conflitos internos que eles mesmos têm, que é normal, que a gente sabe, às vezes o falar muito nem edifica tanto, mas faz o que eu faço. Sim. Fica mais fácil para eles e para a gente também. E ele já tem tanto essa consciência que, para eles, os meus meninos têm alguns princípios que é inegociáveis mesmo. Bom. Eles sabem onde eles podem ir, a hora de falar, a hora de calar. E eu tenho sido muito abençoada com os meus filhos. Tenho sido muito abençoada com eles. E com os teus? Na nossa casa, acho que a diferença a de idade é muito grande, né? Então, são desafios diferentes. E é basicamente o que ela disse, realmente é exemplo, né? Como os nossos ainda são muito pequenos, a gente conversa na linguagem deles, o que pode, o que não pode. Eles veem muito a gente louvando, orando, lendo a Bíblia em casa, né? Porque isso é muito importante. Isso. Então, eles vão mais pelo exemplo de fato, né? Ainda não tem aquela coisa concretizada ali na cabecinha deles, por serem muito pequenos, mas a gente sempre tenta levar para eles a verdade à luz da palavra. E eu acho muito bom sobre na família da Yasmine, que é um privilégio, né? Eu sempre, quando eu vejo lá na igreja aquelas crianças lá, aqueles pequenininhos, eu disse, meu Deus, que privilégio, né? Eles crescerem aqui dentro, eles crescerem num mundo onde ele vai saber conviver melhor. Isso eu não tive. Né? Isso que eu ia te perguntar. Com o Tiaguinho. O Tiaguinho, ele não nasceu nesse lar cristão. A gente foi desenvolvendo mesmo no lado cristão, mas o Tiaguinho, ele já chegou dessa maneira. Sim. Agora, o Theo ele já chegou com a casa pronta, tudo ajeitado. Né? Então, ele já foi... ele já teve essa parte... Já foi inserido... Não, ele já nasceu, de fato, Ele já nasceu nesse lar, esse lar cristão. Como os meninos, né, da Yasmine, que já nasceram nesse meio, eles vão viver nesse meio. Sim. E é uma bênção. Eu acredito, assim, que... sempre quando eu vejo as crianças, eu fico, meu Deus, que privilégio essas crianças estarem todas aqui. É uma bênção mesmo. E, de fato, a gente também se sente, né, pais privilegiados, realmente. Porque eles estão pequenos, eles já estão crescendo nesse meio e já entendem a importância de estar na casa do Senhor, né? Então, tem dia que eles mesmos choram para ir, pedem para ir, dizem que estão com saudade, porque às vezes não conseguem ir, né? Estou com saudade da Toque do Céu, quero ir para a Toque do Céu. E aí, quando eles não conseguem ir com a gente, eles vão com os meus pais para a igreja deles, né? E cantam lá, e eles amam. Meu irmão toca, eles cantam. Enfim, eles gostam disso, entendeu? Então, quando eles estão até na própria salinha, eles sempre falam o quanto é legal, o quanto eles aprendem, o quanto os amigos, os tios da salinha são legais. Então, isso pra gente falar na escola também, né? Falam, com certeza. Eles falam, tipo assim, meu amiguinho falou muito palavrão, aí eu disse pra ele que não podia, que Jesus fica triste, que o coração dele fica preto. Eu, muito bem, filho, vai evangelizando na escola, é isso aí. Mas é isso, gente, muito bom, né? Quando a gente tem nossos filhos... Firmados, sabendo quais são os princípios, os valores. É isso que importa. E aí eu quero saber também de vocês algo muito importante. Como que vocês conseguem equilibrar sendo mães, esposas, mulheres que estão sempre lindas, muito bem arrumadas, alegres sempre e servas do Senhor? Como vocês conseguem equilibrar tudo isso? Então. Acho que equilíbrio é uma palavra tão bonita. Conta esse segredo, né? Equilíbrio, né, em si já é uma palavra muito bonita. Então, assim, para mim, na prática, na verdade, é muita oração, muita conversa em casa, né? Muita paciência com as crianças, com o esposo, comigo mesma. Né? E sempre tentando entender que nem todos os dias tudo vai sair perfeito, né? Nem todos os dias eu vou conseguir fazer o meu papel de mãe 100% perfeito. Tem dia que eu sou uma ótima mãe, tem dia que
eu não sou nem... Eu esqueci a esposa, né? Sim. Tem dia que eu sou uma ótima serva servindo na igreja, tem dia que a pia tá cheia de louça. Então, assim, eu tento equilibrar isso, tentando trazer para mim essa verdade de que eu não vou dar conta de tudo, né? Mas que eu tenho aquelas... A gente precisa dar prioridade ao que é prioritário, né? Sim. Então, é isso. Acho que é assim que eu equilibro, na verdade, me dedicando ao Senhor primeiro, acima de tudo, e tendo essa consciência de que é muita paciência e muita conversa, e é isso. Essa parte, para mim, sempre, antes, agora não, mas antes ela era um conflito muito grande comigo mesma. A minha necessidade de me entregar 100% em todas as áreas. Então, isso foi por muito tempo um conflito mesmo, que vem uma consequência... E a cobrança era somente só sua. minha. A cobrança era só minha. E isso foi melhorando quando eu entendi que aquilo que eu vou dar é o meu melhor. Sim. E Muito o bom. 5% pode não ser 10%, mas hoje eu vou dar 5% e eu vou aceitar aqueles 5%. Então, quando eu entendi que eu posso entregar o meu melhor, e o meu melhor nem sempre vai ser 10%, 100%, então isso começou a fazer mais sentido para mim e eu aceitar quando eu não sou tão boa. Sim. Isso é muito bom. Isso é importante para a nossa saúde. Isso. Verdade. Saúde mental Saúde mental, mesmo. saúde no casamento, saúde com os nossos filhos, porque se a gente se cobra Porque demais... a gente já é tão cobrado pela Isso, sociedade isso, em si, né? isso. E a gente ainda se cobrar é só... E se quando a maltratar. gente Cobrar uma já perfeição que não existe. que não existe. É. E a tua família tá ali ela tá tão vinculada contigo que ela vai te ajudar. Ela vai te ensinar você a entender que aquilo que você estiver dando é o seu melhor e para você aquele 5% é 100% para eles. Sim. Então a família, essa entrega de 5 ou 10%, fica tudo maravilhoso quando você tem ali aquela família equilibrada. E quando você se aceita do jeitinho que você é. E o equilíbrio de cada família é individual, né? Isso. O equilíbrio que a Yasmine tem na família dela é totalmente diferente do equilíbrio que tem na família da Tâmara, na minha família. E assim como os momentos que a gente tem de oração com o Senhor. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu secreto com o Senhor, Sim. né? E falando de secreto com o Senhor, vocês têm momentos com o Senhor junto com os filhos? Tem alguma rotina? Tem momentos em que vocês se reúnem com os filhos para orar ou não tem mais isso, não dá para ter isso, não consegue mais porque o Tiaguinho já é adulto, já os horários. Eu não vou dizer para você que tem uma rotina diária todo dia sem falhar, né? Mas a todo instante a gente está implantando isso no coração deles. Mas toda noite, antes de dormir, tem aquele momento, né? De orar, de ouvir os medos, os desejos, os sonhos. Mãe, olha, eu não consigo dormir sozinha por isso. Sim. Tipo assim, aquele momento de escuta e aquele momento de explicar o porquê, né? E falar, olha, filha, se apega a Deus, né? Ora ao Senhor. Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Não, mamãe, não estou. Então, tá aí a resposta, né? Vamos orar. Eu nunca mais vi você lendo a Bíblia, filha. Então, a gente sempre fica incentivando ela, principalmente, que ela já sabe ler, né? Sim. Mas os meninos, a gente sempre tenta implantar essa cultura de falar com Deus mesmo, né? Criar esse relacionamento com Deus do jeitinho deles, né? Então, a gente sempre incentiva a fazer uma oração, seja na hora do almoço, do lanche, do jantar, na hora de dormir. A gente sempre pede para que um levante a voz e faça a oração. Muito bom. E eles fazem do jeito deles, a gente vai repetindo, né? Ai, e é muito legal. Lá em casa já é um pouco mais diferente. Os meninos todos, né, já maiores. A gente já não consegue mais tá todo mundo junto no mesmo horário, nem mesmo à noite, porque antes era só durante o dia e à noite a gente conseguia, mas nem à noite mais. Mas cada um tem aquele seu momento. Um exemplo, lá em casa eu me acordo um pouco mais tarde, mas o Tiago já leva o Theo para a escola. Aí tem o momento do Tiago com o Theo. E o Tiaguinho vem para trabalhar, aí fica o Theo com o Tiago e o Tiaguinho. Aí quando o Tiago chega, aí vem o meu momento com o Tiago. Então termina que todo mundo tem aquele momento de fazer o devocional, eles fazem. Aí quando a gente percebe,
tanto o Tiago fez com as crianças, como fez também comigo, porque também tem aquele momento só eu e o Tiago com o devocional de casal, que é ótimo. Somos mas a gente tem casa, né? Isso. Então, a gente tem que estar e é tão assim forte essa cultura quando você leva, que é como o Tiago sempre fala, o exemplo arrasta. O Tiaguinho lá na casa dele, lá com a Bianca, ele liga para mim: mãe, a gente já vai dormir. Vocês já oraram? Porque aqui a gente já orou. Olha isso. Então eu compartilhando com o Tiago, tá vendo, amor? O menino tá já, né, com um outro ciclo de vida, mas ele fazendo o que a gente faz em casa, né? Sim. Então aí é continuando. Muito lindo. Isso vai muito de encontro com a próxima pergunta. Em algum momento, acho que em algum momento é algo muito pouco, porque foram vários momentos, mas eu quero um de vocês, que vocês viram claramente a mão de Deus sobre a vida de vocês, sobre a vida da família de vocês, dos filhos de vocês. Vocês lembram de um momento? Um testemunho, né? Eu lembro, assim, de várias situações, né? Como a gente conversou no começo, vem aí a mão do Senhor numa enfermidade, a mão do Senhor em um livramento. Então, assim, eu vou trazer um aqui de enfermidade. O Theo, quando ele era bebezinho, ele tinha um problema intestinal. Então, ele tinha muita dificuldade para fazer cocô. E a gente começou a orar. E ele passava muitos dias lá, né, aquele sofrimento grande. E ele pequenininho, e ele orando. E ele pedindo para a gente orar, para que ele viesse fazer o cocôzinho dele. E um dia a gente estava só em casa, só eu e ele. E ele disse: manhã, ore, porque eu quero fazer este cocô. E eu disse: vamos orar. E estava só nós dois em casa. E a gente começou a orar, repreendendo que a partir daquele momento o Theo nunca mais ele ia sentir essa dificuldade, ele ia passar por esse sofrimento. E desde então o Theo nunca mais sofreu com aquilo, nunca mais. E ele pequenininho, e ele passava e dizia assim: mãe, olha, foi a oração, né? Eu não estou conseguindo. Quer dizer, que ele pequenininho. E isso me marcou muito, porque ele pediu e ele era pequeno, sabe? Então, isso me marcou muito. E teve vários outros. Se a gente parar para contar. Se a gente parar para contar. A gente passa a noite. É verdade. Eu consigo ver a mão de Deus assim na vida dos meus filhos constantemente, né? Diariamente, desde ainda na barriga, né? Onde a gente, por vários episódios, pensou que iria perder a Luna, né? Tanto que eu tinha bolos de ultrassom, assim, porque eu sempre queria saber se estava tudo bem. E eu pude ver a mão do Senhor ali, né? Na vida dela, ainda no ventre. O Pedro também da mesma forma. Foram as duas gestações mais complicadas, né? Em termos de saúde mesmo do bebê e minha. E também consigo ver a mão de Deus tanto nessas questões, né, de enfermidades, como em coisas pequenas, às vezes, que eles querem, né, que eles desejam. Eu vou até citar um exemplo, aproveitando que estou com a Tâmara, que eu lembro que foi muito legal, que a aluna ela queria uma Bíblia específica que tinha lá na igreja, né? E aí já vinha alguns dias que ela vinha pedindo, alguns domingos. Aí, filha, ore. Agora a mamãe não está podendo comprar. Agora o papai também não pode. Então, ore e peça para o Senhor. Aí teve um dia que ela saiu da igreja chorando, e aí ela passou pelo Tiago, né? E aí ele quis saber o que ela queria. Aí a gente comentou, passou um tempinho, aí foi lá, vai ele pegar ele, leva e traz a Bíblia. Ela vem tão sorridente, tão feliz, não parecia mais nem que estava chorando. E ela sempre fala do tio Tiago. O tio Tiago o tio Tiago Dantas, né? Porque são muitos Tiagos. Mas ela ama os outros também, viu? Os Tiagos. Outros Tiagos. Mas hoje é a história do tio Tiago Dantas. Ai, que lindo. É que ela sempre lembra. Marcou, assim, né? Marcou por isso e por outras coisas. E eu tenho certeza, assim, que falando pelo meu Tiago, ele ficou muito feliz. Tenho certeza. Amém. Mas é isso, né? A mão de Deus, ela tá sempre sobre a nossa família, de forma que a gente, às vezes, fica sem entender. Falando do seu Tiago,
né? Então, começando aqui, direcionando a pergunta para você. Como foi o apoio do Tiago durante a sua maternidade? Como foi a influência dele? Você já falou que ele fala sobre tudo isso, de ser influência, de não precisar falar tanto, Sim. de ser, somente ser. É. Mas, além disso, o que mais ele foi? O Tiago, ele sempre foi o meu porto seguro. Tinha aquela história, né, que a gente amou em uma cabana. Então sempre foi isso. A gente casou muito jovem e junto disso tudo veio vários desafios e eu não imaginava que o Tiago seria esse meu Tiago. E o Tiago, a influência do Tiago na minha vida, na maternidade, foi surreal. Foi surreal mesmo. O Tiago, ele chegando desde sempre, tão novinho, imaturo também, assim como nós dois mesmo. Mas eu via que até errando, queria acertar, querendo acertar. Sim. E a influência dele é muito forte lá em casa. O Tiago, ele lidera a nossa casa. Ele é o nosso maior líder, ele é a nossa inspiração, assim mesmo, sabe? Porque a gente tem meninos. Porque no filho, o homem, eu acho até mais desafiador do que filha mulher, porque você está ali treinando para que, ensinando, motivando para que o seu filho cuide de outras famílias, né, da família dele. Então, o Tiago faz esse papel muito bem desde o início, onde ele pegava, vamos orar agora pelos meninos, pelas esposas dos meninos, vamos orar agora pelo colégio dos meninos. Então, ele sempre foi muito influenciador, como marido, como pai dos meus meninos. Meu marido é incrível. E o Joel? Eu costumo sempre dizer que a presença paterna, né, ela faz total diferença na vida, principalmente do homem, né? E vocês já podem estar vendo isso, mas futuramente, principalmente agora o Tiago sendo pai, né? O Tiaguinho, né? São muitos Tiago filho, Tiago pai. Vocês vão conseguir ver o fruto dessa semente, né, que foi plantada. E lá na minha casa, o meu marido é sensacional. Gente, assim, eu fico às vezes sem palavras, de verdade, para o Joel, principalmente como pai, né? Às vezes ele nem se reconhece tanto como um bom pai, mas ele é um pai extraordinário. Ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele é presente. Muitas das vezes, assim, quando eu estou muito exausta, cansada, que eu não tenho muita paciência, ele chega cansado do trabalho. Pega os meninos, pega a bola, vai pra rua, vai brincar, vai correr, ele vai andar de patinete com os meninos, ele andando de patinete, só vocês verem. Mas, assim, ele faz total diferença. Assim, ele foi realmente suporte, ele foi... Porto Seguro, ele né, na verdade. Mas desde o início, que eu até cheguei a duvidar, será que o Joel vai dar conta, né? Desse A primeira, ele não me acompanhou na maternidade, porque não podia, e aí acabou que teve um desencontro lá de informações, ele não pôde ficar. Mas quando eu fui ter o Pedro, o Joel me surpreendeu mesmo. Ele ficou 5 dias comigo no hospital, né? Cuidando, então era ele que levava para banhar, ele que limpava, ele que trazia, ele queria roncar, porque quem conhece o Joel, ele dorme assim que ele se encosta, né? Então teve um dia lá que o menino tava quase caindo do berço, com os pés para fora, e o Joel lá na cadeira roncando. Eu gritei para a pessoa do lado, né? Acorda esse homem! Meu filho vai cair! Mas assim, brincadeiras à parte, ele sempre muito atencioso, muito cuidadoso. Os nossos filhos são apaixonados pelo pai que eles têm, né? Querem sempre estar perto, querem falar bem do pai. Às vezes falam até demais, que eu fico assim. Mas eu sou muito grata a Deus, assim, pela família que ele me deu, né? Pelo esposo que ele me deu. O Joel realmente é um líder da nossa casa também. Nos ensina, nos instrui através da palavra, né? Ele está sempre ali tentando me moldar de alguma forma, falar, olha, amor, isso aqui não está legal, isso aqui é assim, olhar a Bíblia. Sempre ele chega com a Bíblia, ele vem com a Bíblia e um livro quando ele está de folga. Porque eu estou na cozinha, ele chega com um livro que a gente lê, já pode ser, às vezes é de casamento, às vezes é de finanças, alguma coisa assim, para a gente aprender junto, né? Sim. E a Bíblia. Sempre sagrado. Vamos ler aqui. Às vezes eu tô lá fazendo, ele tá falando, aí ele explica, aí eu olho para ele tá chorando, porque ele é apaixonado por Jesus. Então, isso me alegra demais.
me alegra demais. Eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. Eu ia perguntar a vocês o que é que vocês aprenderam sobre o amor dentro do casamento depois que foram mães, mas eu não vou mais perguntar, porque vocês estão assim, apaixonadas e cada vez mais apaixonadas. Cada vez mais. Então, assim, essa pergunta eu não vou fazer mais. Já foi respondida. Já foi respondida. Acho que esses maridos estão cheios de pernas. Eu acho que quando eles assistirem esse podcast... Eita! Viu? Depois tem que pegar eles pra chamar aqui pra vocês falar da gente. Pra falar de vocês. Eu acho isso. Mas assim, se vocês pudessem dar um conselho, tá? Pra versão mãe iniciante. Agora, tem uma mãe aqui esperando um conselho de vocês. Qual conselho vocês dariam? Eu diria para ela que... Olha, mãezinha. Não é fácil, mas não é impossível. Isso. Você vai viver a melhor experiência da sua vida sendo mãe, né? E olha que eu não sou de romantizar a maternidade, né? Mas eu acho que, assim, realmente só vive, né? Só sabe, só sente quem vive. Né? Então, você vai viver a maior e melhor experiência da sua vida sendo mãe. É verdade. Não vai acertar sempre, mas você não vai deixar de ser uma boa mãe por isso. Isso. Né? Não desista, continue, persevere, seja forte, porque o Senhor vai te ajudar nesse caminho. Eu acho que é isso. Eu também diria exatamente isso. Tenha calma, vai com cuidado. Não tenha medo de errar, porque até quando a gente erra, é tentando acertar. Então, vai tranquila. Tranquila, é como a Yasmine falou, nem tudo da maternidade são flores, não é, mas vai dar tudo certo. E dá tudo certo. Aquele Czinho é tão maior do que qualquer... as outras coisas que às vezes não é tão agradável da gente viver. Mas... E eu costumo dizer, até para as minhas amigas, né, que foram mães recentes também, eu falo, gente, é cansativo mesmo, às vezes é doloroso, mas é gratificante, né? Você chegar em casa ali depois de um dia cansado e ver aquela criaturinha pequena ali chamando mamãe, dizendo que te ama. Gente, não tem preço. Eu fico... Eu fico besta. Assim, eu já estou vivendo essa experiência com a minha nora, né? Que ela tá grávida e eu fico, Bianca, olha, filha, é uma bênção. Ela fica, ai, e aí, será que eu vou sofrer muito, não sei o quê? Eu disse, filha, vai. Mas vale a pena, mas vai valer a pena. Então... é muito emocionante. Eu fico bem emotiva quando eu falo de maternidade. E assim, como tu perguntou, um conselho, eu não teria algo assim... Porque não tem nada pronto, né? Exato. Eu acho que eu... viva. Acho que eu dizia, vem, minha irmã, vamos aqui, que eu vou viver contigo, eu vou te ajudar. Porque eu não tenho nada assim que eu possa trazer pronto para dizer. E assim, eu tenho até amigas que, durante a gestação... viveram e estão vivendo até, tipo assim, uma experiência ruim, né? Às vezes muita dor, enfermidade durante a gestação. Aquele momento, assim, que, tipo assim, não te atrai a ser mãe novamente, a ter um outro bebê. Segundo filho. Né? Mas o que eu posso dizer é que isso aí dura 9 meses, né? Depois os desafios são outros. Isso. Cada mas fase vale a pena. Vale a pena. O amor que você recebe de volta... daquele pedacinho de gente que você colocou no mundo, vale toda a dor que você está passando ou já passou. É isso mesmo. Como vocês definiriam, para as mães que estão ouvindo aqui, o que seria o papel de uma mãe cristã? O papel de uma mãe cristã, eu também não tenho nada pronto para trazer para esta mãe cristã. Mas joelho no chão, minha irmã. Boa, muito joelho no chão, é isso mesmo. Filho de pé. Não tem outra. Muito bom. É joelho no chão mesmo, em todo momento. Tá bom, ora. Não tá tão bom, ora.
entrega dia, entrega noite, entrega casamento, falando por mim e pelos meus meninos, né? Sim. Tiaguinho já adulto, vai ser pai, entrego todo dia. Ele vai sair, ele vai fazer algum negócio no trabalho e ele não me viu, aí ele dá um jeito de se encontrar comigo. Ele vem, mãe, ora. Então eu digo, é isso aí, eu estou no caminho certo. Muito então bom. eu só digo, ore. É aquilo mesmo, né, que a própria Bíblia fala, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve deve andar, e ainda que estiver velho, ele nunca vai se desviar dele. Então, Tâmara respondeu tudo, não precisa de mais nada, porque realmente tudo vai ali para a oração. E isso me marcou muito, né? Joelho no chão, filho de pé. Filho de pé. Joelho no chão. Muito bom. É isso mesmo, eu não tenho nada a falar mais. É isso aí, ela respondeu para É sobre isso. Então, assim, se você pudesse pensar em algo que o Tiaguinho ou o Theo fosse lembrar de você, mãe Tâmara, o que você acha que eles lembrariam? Se eu agora perguntasse para eles dois, quem é a Tâmara mãe? O que você pensa na Tâmara mãe? O que você acha? Eu tenho certeza que eles vão dizer assim, a minha mãe é uma mãe de oração. A minha mãe ora por mim em todo o tempo. Em todo o tempo. Vai lembrar, o que vai trazer à memória deles é a oração. É a gente abençoando. Eu acredito que vai trazer isso à memória dele. Os seus já são menores, então o entendimento é outro. Mas engraçado que eu gosto sempre de perguntar para eles: vocês amam a mamãe? Por quê? Por que vocês amam a mamãe? O que vocês gostam que a mamãe faz, que deixa vocês felizes, né? Sim. E aí eles falam sempre que gostam do meu cuidado, né? E aí esses dias eu até perguntei para a aluna: filha, se um dia a mamãe fosse embora, fosse morar no céu... Eu já perguntei, né? Também. E tu tivesse que dizer o que tu acha da mamãe, o que ficou, o que eu te ensinei, marcou, o que tu iria dizer, assim, se a mamãe partisse hoje, o que tu iria dizer da mamãe? Aí ela iria dizer, mamãe, que você ama pessoas. Oh, meu Deus. Aluna maior, né? Que você gosta de cuidar de pessoas. Aí eu, filha, mas por quê? Ela, porque você gosta de dar comida para as pessoas. Porque ela vê que a maioria dos amigos que vão lá em casa sempre tem alguma coisa, um pastel, um negócio, né? Gosta de dar um mimo, né? Um chocolate. Você gosta de cuidar das pessoas, você dá comida para as pessoas, você gosta de dar presente para as pessoas. Aí, legal. Tudo certo. Entendi. Coisa então, isso é muito bom. Né? Porque, de fato, gente, eu amo pessoas. Amo pessoas, amo amizades, amo cultivar isso. Né? E eu achei bom, né? Se lembrarem de mim assim, dessa forma. Eu vou me lembrar assim também. É isso. E a gente já está terminando. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai estar também assim. Mas eu queria, de verdade, antes de terminar, que vocês deixassem uma mensagem final para essas mães, porque esse podcast vai ficar aqui, vai perpetuar. E eu tenho certeza que essas mães vão assistir muitas vezes por vários anos. Então, gostaria que você, Tâmara, você, Yasmine, deixasse uma mensagem de fé para essas mães que vão estar nos ouvindo. Pronto. Eu vi uma frase esses dias que dizia assim, que todos nós somos substituíveis, né, naquilo que nós fazemos. Mas nós somos insubstituíveis naquilo que nós somos, né? Então, você, mãe, que você seja para o seu filho aquilo que ninguém vai poder ser, né? Que é uma mãe amorosa, que é uma mãe cuidadosa, que é uma mãe que entende, que acolhe, que abraça, que ama incondicionalmente, porque você pode ser substituída pelo que você faz, pelo que você dá, pelo que você proporciona, mas você nunca vai ser substituída por quem você é na vida do seu filho. É verdade. A palavra de Deus, ela fala que o amor de uma mãe é comparado com o amor de Deus com a gente. Então, eu imagino assim o quanto Deus nos ama. E o meu recado para você de fé é: ame.
ame sem medidas, ame entregando o seu tudo. Vale a pena. Não desista. O seu filho não define aquilo que ele faz, ou aquilo que ele pensa, ou as ações. Não desista. Assim como o Senhor não desiste da gente. Que lindo. Obrigada, muito obrigada. Eu tô Foi saindo uma daqui honra. muito mais apaixonada por vocês duas. Que E eu tenho linda. certeza que todo mundo que Ah, está assistindo aqui. Prazer imenso. Foi um Nossa, prazer. prazer. Foi ótimo. Por mim, eu ficaria aqui mais tempo conversando. Mas foi ótimo mesmo. Obrigada, e é muito bom a meninas. gente ser amigas, Demais. de amigas de Obrigada. A gente Jesus. Cresce, É né? isso. Eu tô saindo aqui. Tchau, Abastecida. tchau. Agora vamos dar tchau para as meninas que vão estar nos assistindo. Tchau.